Bom, eu confesso que ultimamente eu tenho tido um pouco de preguiça de falar algo aqui, enfim, olhando exatamente por quê? Por que tem me dado essa preguiça? Porque assim, eu já vi algumas vezes aqui no próprio Instagram, às vezes você vê, é mais aqui que você vê, né? Algumas pessoas falando exatamente assim, ó. Não dê ouvidos, não ouçam, não dê crédito, enfim. a quem não construiu nada, a quem tá abaixo. Enfim, esse tipo de frase eu não descredibilizo totalmente. Tem um certo ponto, tem uma certa razão. Só que eu quero te colocar aqui dois pontos de vista. Enfim, eu quero abrir um aspas aqui pra uma questão. Essa semana eu comecei a assistir um podcast, né, de dois empresários gigantes, inclusive um deles eu já sigo há bastante tempo, assisto muitos vídeos dele. E não é Reels só não, assisto vídeos dele mesmo. O cara é monstro no mercado, é de vendas e etc. E eu vi ele num podcast, veio outro cara também que é gigante. Só que tem um detalhe aqui, linkando exatamente isso que eu falei, de não dar credibilidade pra quem é de baixo. Eles são empresarial. Como empresário, eles são, enfim, você vai ver que o cara realmente sabe do que ele tá falando. E ele nesse podcast, eu vi ele, tava ele e a esposa dele, e eu olhei, o outro cara chegou, né? Começou a falar no começo do podcast, já pensei, cara, que magnífico esse cara. Quando de repente, ele começou a contar a história dele. E ele disse que o pai dele já era empresário, enfim, ele não estava começando ali do zero, né? Pra ele foi mais fácil. Só que agora eu quero te trazer pra realidade aqui, e eu quero que você seja honesto consigo mesmo. Se é bobagem o que eu estou falando, se é inveja o que eu estou falando, se não tem nada a ver com nada o que eu estou falando, no fato de, cara, uma pessoa que já tem uma base financeira melhor, uma pessoa que estudou em escolas melhores, uma pessoa que os pais já têm mais recursos financeiros, vai ser mais fácil pra ela ou não? Tô falando bobagem? Estou falando besteira? Tô com inveja e toda essa baboseira que as pessoas falam. Ah, é síndrome do vira-lata, sei lá, o termo que você quiser dar. É mais fácil pra ela ou não? Então pego nisso, isso que eu tinha em mente, que eu tenho um pé atrás, porque, cara, eu tive uma vida, uma infância, uma juventude fodida, cara. Pra mim, eu falo hoje que foi muito mais difícil. Porém, agora eu tenho uma mente diferente, que entendendo que por mais que eu me esforce e dê o meu melhor, pode ser que não dê certo. Só que eu tenho uma mente hoje, uma mentalidade, um pensamento que, se eu não fizer nada, aí que não vai acontecer nada mesmo. Só que o ponto é o seguinte, cara. Eu comecei a assistir esse podcast, no começo eu disse que tava lindo, tava maravilha. De repente, na hora que ele começou a contar a história dele, com 16 anos, ele já era... como é que programador, né? Enfim, o pai dele era empresário e tudo mais. Ele teve toda uma base. Eu já pensei, aí foi fácil pra esse cara, né? Porra, aí tipo, eu tinha esse preconceito de entender que só porque foi mais fácil pra um, e sempre vai ser pra algumas pessoas mais fácil. Você aceite, quer você goste ou não, cara. Isso é um fato. Isso é um fato. O mesmo esforço que eu, com 33 anos hoje, desprendi ao longo de minha vida, enquanto esse cara com 16 anos já era programador, com 16 anos eu tava lá, eu lembro que meu aniversário de 15 para 16, eu estava viajando com gado. Lembrando que isso aqui não é sobre mim, eu só tô me colocando aqui pra você entender um paralelo do que realmente eu quero te falar na linha desse raciocínio. Assista do início ao fim que você vai entender minha linha de raciocínio e sobre aonde eu quero chegar. Eu só coloquei essa aspas desse cara pra você entender o contexto, mas continuando. Eu tinha esse preconceito de achar que, só porque o cara teve um caminho mais fácil e ele, tipo, não tem nada pra me ensinar, não tem nada pra me passar, enfim, esse cara não serve. Só que eu fui assistindo o podcast e falei, cara, olha o que esse cara tá me passando. Eu assisti esse podcast essa semana. Inclusive eu tava assistindo o restinho hoje de manhã. Acho que foi um pedaço, uns 5 minutos, enfim. Cara, vai ter pessoas que estão abaixo de você no nível social, intelectual e tudo mais que realmente não vale a pena você dar ouvido. Quem são essas pessoas que eu acredito que não vale a pena você dar ouvido? Se você tem amigos, cara, se você tem colegas, independente, que se quem está em sua volta tem o mesmo nível social que você, e você quando fala de um projeto, de um plano, de um sonho, de uma vontade, é aquela pessoa que entende como tipo, cara, pra mim tá bom, eu não quero mais, pra mim isso não faz diferença. E além dele pensar isso pra ele, sempre que você fala isso, ele te desmotiva, realmente pra essas pessoas você não tem que dar ouvido, porque essas pessoas que estão abaixo ou talvez no mesmo nível que você, não vão ter nada pra te agregar. Só que se é aquela pessoa que está no mesmo nível que você, social, financeiro e etc. Só que aquela pessoa está ali, entendeu, cara? Primeiramente vem na sua cabeça, se aquela pessoa entendeu que ela está no mesmo nível que você, só que ela pode mudar, ela pode melhorar, seja em qualquer área da sua vida, cara, por que você não vai dar ouvido pra essa pessoa? Esse cara já errou muito, ele já tentou muito e errou várias... Poxa, é essa pessoa que tem bagagem pra te ensinar. Porque você ouvindo ela, cara, você vai entender em vários pontos, em várias questões da vida dele, que ele errou e que ele pode te ensinar.
E eu tinha esse preconceito, tanto com quem está abaixo de mim, quanto com quem está acima de mim e não construiu nada, enfim, não tem nada a me agregar. E é o mesmo que eu penso, que eu prego aqui, cara. Às vezes as pessoas me ouvem, eu já recebi comentário aqui do tipo, o que é que esse cara tem a me ensinar? Cara, eu já disse aqui várias vezes também, frisei, friso e sempre vou frisar. Na minha condição social, que eu estive, estou e aqui eu vou estar. Social, mental, intelectual, enfim. Que eu nunca vou querer te convencer de nada, cara. Porém, se o que eu falo te agregar em alguma coisa, tudo bem, cara. Pega. Aprenda com os meus erros. Aprenda com as minhas tentativas. Só que eu disse anteriormente que eu tava meio com preguiça de falar algo aqui. Exatamente pelo motivo que... Eu vou deixar essa notícia aqui. Inclusive, talvez eu deixe ela aqui durante todos esses stories. Que é o seguinte, presta bem atenção aqui. Olha isso aqui, cara. Aí você me diz se tem condição. Às vezes a gente tem até um pouco de preguiça de falar, tentar ensinar as pessoas, tentar passar algo bom que você não encontra muito, por motivos como esse aqui, ó. Presta bem atenção aqui nisso aqui que eu vou te mostrar. Ó. Quantas pessoas gastaram com bets esse ano? Meu amigo, mais de 22 milhões de pessoas apostaram nas bets no Brasil. Brasileiros gastam neste ano cerca de... Vai, abre aí. Mas por que tá dando erro? Acho que tá dando erro nessa notícia. Mas enfim, o título é: brasileiros gastam este ano cerca de 20 bilhões de reais em bets. Aí, deixa eu linkar esse fato que aqui achei aqui a notícia. Economista do Itaú estima que o apostador brasileiro perdeu. Ele não é que ele ganhou, cara. Ele perdeu. É um dinheiro que ele jogou fora ali. Enfim, perdeu no balanço entre vitórias e derrotas com bets. Teve aqui. No balanço entre vitórias e derrotas. Perdeu, enfim. 23, eu tô lendo aqui a notícia agora com você. 23,9 bilhões de reais nesse mesmo ano de 2024. Aí você pensa, né, cara? Porra, pra que eu vou tentar passar as coisas aqui pra pessoas que têm esse tipo de mentalidade, cara? Porque é exatamente o ponto que eu sempre bato na tecla aqui, meu. Esse podcast lá que você, cara, é uma aula que você não tem noção, cara, dos caras falando. Ele tem, sei lá, 200 views, que eu tava olhando até agora há pouco ali. Poucas visualizações, cara. Aí você vai num vídeo imbecil aqui nas redes sociais pra você ver. Cara, tem milhões. Milhões, cara, milhões. Vídeos que não te agregam em nada. Então eu falo aqui, cara, eu falo pra pessoas que, primeiro, querem receber algo positivo, algo que possa agregar na vida delas, e que tem intenção de melhorar, cara, tem intenção de ouvir, absorver alguma coisa. E, cara, você olhando a amostragem do país, é isso aqui, cara. Eu não sei se vai estar nos stories que eu postei aqui agora ainda, mas, meu, olha a notícia aqui. Olha essa outra notícia aqui. Presta atenção. Presta atenção. Olha isso aqui. Pacheco apoia eventual reeleição de Lula. Vírgula. Quer cargo no STF e defende punição a envolvidos 8 por 1. O que política tem a ver com tudo isso que eu tô falando? Cara, política, se você ver quem ganhou, por exemplo, quem ganhou em São Paulo. Quem ganhou em São Paulo, cara, foi o Nunes. O Nunes, cara. O cara que todo mundo tá reclamando que não fez nada, que era lá o vice do Covas que morreu. Enfim, antes, cara, eu, por exemplo, nessa política agora aqui. Nessa política não, pra presidente. Eu fiquei pensando, cara, teve fraude, teve isso, mas não é, cara. Não é. O brasileiro gasta 22 milhões, mais 22 milhões de pessoas apostaram nas... Cara, o brasileiro médio é esse, cara, que gasta o dinheiro com isso. O Brasil é isso aqui, entendeu? O Brasil é isso, infelizmente. Então, antes, linkando lá no começo, quando eu tinha o preconceito com o cara que teve uma certa performance melhor devido aos seus pais ter te ajudado, a pessoas... Cara, eu tinha esse preconceito porque eu achava, cara, que essas pessoas não mereciam. Tem muita gente que usufrui disso de uma forma errada? Tem, cara. Tem muita gente que vai se foder ainda por não ter uma base? Tem. Por que essas 22 milhões de pessoas aqui gastaram dinheiro com bets? Enfim, a cada 10... Quantas pessoas aqui, ó? Quantos brasileiros gastaram o Bolsa Família, né? Com apostas. Ó, segundo a análise técnica do BC, cerca de 5 milhões de beneficiários, no total aproximado de 20 milhões, fizeram apostas via Pix. Cara, acreditando que vão ganhar dinheiro com bets. Por que essas pessoas são assim? Por que essas pessoas gastam dinheiro que era para elas se alimentarem com isso, cara? Com algo que não vai trazer nenhum benefício para a vida delas? Talvez porque elas não tiveram, cara,
um apadrinhamento, uma pessoa com aconselhamento durante toda a sua vida. Eu tenho certeza, cara, se na minha idade de 16, 17, 18, 19, 20 anos, as idades que eu fiz mais loucuras na minha vida, muitas eu não me arrependo, porque muitas coisas que eu fiz trouxeram muitas experiências que hoje me fizeram o cara que eu sou, maduro, centrado, enfim. Mas eu fiz muita coisa louca, cara, que eu vejo que não tinha nenhum sentido eu ter feito. E eu acredito que se eu tivesse alguém pra me aconselhar, pra me dar conselhos, pra me colocar no caminho correto, pode ser que eu estivesse melhor financeiramente, talvez até minha saúde estivesse melhor, apesar que eu acredito que ela está boa, enfim. E o que eu penso, cara? Ah, então só porque eu tenho esse preconceito com pessoas, tinha esse pensamento sobre pessoas que tiveram uma trajetória melhor que a minha, tiveram uma facilidade para as coisas mais que eu, então eu não posso fazer isso com a minha filha. Cara, os meus filhos terão uma base muito melhor que eu tive. Só de eu ter a cabeça que eu tenho hoje, eu tenho certeza que eu vou dar uma base melhor pros meus filhos. Que eu dou uma base melhor pros meus filhos. E antes eu pensava o contrário. Ah, então só porque quando eu tiver melhor financeiramente, só porque eu estou mais maduro, eu não posso dar atenção pra uma pessoa que está menos madura. Claro, cara. Eu não devo dar ouvidos à pessoa que só quer, além de querer permanecer como está, querer retroceder. Deixa eu colocar uma aspas aqui, cara, não tem nada de errado em você não querer crescer financeiramente, evoluir. Não tem nada de errado. Quando você quer aquilo pra si. Mas quando você tenta convencer o outro que aquilo é o melhor, aí eu acredito que tá errado, cara. Porque além de você impedir o seu próprio crescimento, você quer impedir o outro também de crescer. Então, por isso, às vezes eu tenho preguiça de falar aqui. Mas eu vejo que ainda vale a pena, porque pode ter um, cara, de 100, 200 pessoas que me assistem aqui às vezes, nos stories, pode ter um que ouça algo que eu fale e veja sentido. Então o que eu falo pra você hoje, cara, o que eu tenho como base e pra fechar esse raciocínio aqui. Cara, aproveite os seus melhores anos de vida, aproveite a sua saúde, aproveite o que você tem, cara, pra explorar a vida. Hoje a minha filha me falou um negócio muito interessante na hora que a gente tava na hora do almoço. Ela me falou o seguinte, falou assim, papai, você vai morrer um dia, né? Eu falo muito sobre isso. Eu quero que esteja claro na mente dela hoje, eu quero que esteja claro na mente dela que ela vai morrer um dia, cara, vai acabar. Um dia ela não vai ter mais oportunidades. E a oportunidade que você tem é agora. Por isso que eu sempre apoio, cara, você explorar, você procurar, você querer aprender mais coisas. Se você tem oportunidade, cara, vai. Não perde tempo, não. Porque na hora que você menos pensar, já acabou, cara. Já acabou. Então o que eu deixo de mensagem pra você aqui, se você puder ensinar, cara, seja um pouquinho. Independente se quem estiver acima de você, em qualquer desses quesitos que eu citei atrás, pode ser que tenha uma pessoa, cara, que ouça o que você fale. Pode ser que tenha uma pessoa que vai aprender alguma coisa relacionada àquilo que você disse, que você tá ensinando, que você tá passando. Nem que seja uma, cara. Se for uma pessoa, já tá valendo. Não tente convencer ninguém, cara. Mas, se der certo, se você conseguir trazer essa pessoa pra consciência, cara, trazer a pessoa pra própria consciência, fazer ela pensar, raciocinar e ver que ela pode ser melhor, ver que ela pode melhorar e pode evoluir, pode crescer, cara, fale, faça. Porque, assim como a minha filha disse, uma hora vocês vão morrer. E o que eu falei pra ela aqui, uma hora a gente vai morrer. Só que enquanto eu estiver aqui, eu vou proteger ela, eu vou dar apoio, eu vou fazer o meu melhor, cara. E é a mesma coisa que eu tô fazendo por você aqui que me assiste. Que às vezes algo que eu digo aqui possa fazer sentido pra você. E se você puder passar, falar, fazer algo que faça sentido pra alguém, faça, cara. Só não se apequene diante daqueles que querem ser pequenos. Só não se apequene assim como e diante daqueles que são e querem permanecer pequenos.